Olá! Hoje nós vamos estudar sobre unidade de medida e a unidade de medida de comprimento. Então a gente sabe que a unidade universal de comprimento é o metro, representado por m. Então é o metro. Mas a gente tem os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então eu tenho aqui, ó, do metro, os submúltiplos são o decímetro, que é representado por dm, o centímetro, cm, e o milímetro, mm. Mas também temos os múltiplos, então metro, aí temos o decâmetro, temos o hectômetro e temos o quilômetro. Então essas são as unidades de medida mais usadas de comprimento, certo? Mas como que eu faço para entender qual que é a relação entre eles? Então eu tenho aqui, ó, que um metro ele vai ter 10 decímetros, um decímetro tem 10 centímetros e um centímetro tem 10 milímetros. E aqui eu tenho que o decâmetro são 10 metros, o hectômetro são 10 decâmetros e o quilômetro são 10 hectômetros. Ah, mas como que eu vou entender, professor, essa relação? Então, a gente sempre vai ou multiplicar por 10 ou dividir por 10. Isso depende de quantas vezes vai se fazer. Então, quando eu vou transformar uma unidade de medida aqui da maior para menor, eu vou multiplicar por 10. Por exemplo, se eu for transformar aqui, ó, de quilômetro para hectômetro, eu vou fazer vezes 10. Então, para cá eu vou fazer vezes 10. Se for de hectômetro para decâmetro, vezes 10 de novo. Mas se for de quilômetro para decâmetro, então eu vou fazer vezes 10 e vezes 10 de novo. Seria, no caso, vezes 100, né? 10 vezes 10. Então, eu teria que fazer duas vezes. Então, de decâmetro para metro, vezes 10. De metro para decímetro, vezes 10. De decímetro para centímetro, vezes 10. E de centímetro para milímetro, vezes 10. Mas se eu for fazer o contrário, se eu for transformar, por exemplo, de metro para decâmetro, então eu vou dividir por 10. Então, aqui, ó, de milímetro para centímetro, eu vou dividir por 10, de centímetro para decímetro, dividir por 10, de decímetro para metro, dividir por 10, de metro para decâmetro, dividir por 10, e de decâmetro para hectômetro, dividir por 10, e de hectômetro para quilômetro, vou dividir por 10. Mas tem outra forma mais fácil de fazer. Por exemplo, se eu fosse transformar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 2 metros para hectômetro. Então, para hectômetro. Quanto que daria aqui? Se fosse usar esse processo, eu ia fazer aqui, ó, de metro para hectômetro. Então, de metro para hectômetro, o que que faz? Divide, certo? Então, eu teria que dividir 2 por 10, que é o de metro, ia ter que dividir por 10 e dividir por 10 de novo. Por quê? Porque eu estou voltando. Só que o que acontece aqui? O que vocês vão fazer? Lembra o deslocamento de vírgula que eu expliquei para vocês? A gente vai usar isso a nosso favor quando se trata disso daqui, de transformação de unidade de medida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sempre olhar primeiro onde está a vírgula. Então, eu tenho o número 2. Tem vírgula aqui? Ah, professora, não tem vírgula. A vírgula, então, está no final do número. Então, eu vou voltar quantas casas? Ó, aqui é metro. Eu vou transformar para hectômetro, tá aqui. Então, olha, 1, 2. Então, a vírgula vai voltar 2 casas. Então, eu tenho 2, não é? A vírgula estava no final. Se eu colocar ela aqui, fica 1 casa. Então, eu tenho que completar com 0. Olha, a vírgula estava aqui, voltou 1, 2 casas, certo? Ah, professora, e se for transformar os 2 metros em aqui centímetro?
em centímetro. O que que acontece aqui? Metro para centímetro, o que que faz? Multiplica. Então, quantas casas vai andar, ó? 1, 2. Então, eu tenho 2. A vírgula está no final. Eu vou completar com 0 para ela andar. Então, olha, está aqui, 1, 2. Como está no final, não precisa aparecer. Então, 200 centímetros. E assim por diante. E quando a gente já tem um número com vírgula, por exemplo, aqui, ó, 58,34. Aqui eu tenho decímetro. E quero transformar isso aqui em metro. Em metro. Então, eu tenho aqui, ó, ele está em decímetro e eu vou transformar em metro. Quando a gente transforma em metro, o que que faz? Volta uma casa. Então, a vírgula está aqui. Voltando uma casa, vai ficar aqui, ó, 5,834. Ah, e se fosse o contrário, se fosse o mesmo 58,34 decímetro, e eu vou transformar isso aqui em centímetro. Em centímetro. Então, o que que eu vou fazer? De decímetro para centímetro, a gente anda uma casa. Então, a vírgula vai andar uma casa. Então, fica aqui, ó, 583,4. A vírgula estava aqui, andou uma casa, certo? Então, quando eu vou transformar da minha esquerda para a direita, eu vou andar as casas com a vírgula. Se eu for transformar da direita para a esquerda, eu vou voltar a vírgula. Mais um exemplo aqui para vocês, então. Se eu tenho 438,125. Aí eu tenho isso aqui em quilômetros. E eu quero transformar em decímetro. Eu quero transformar isso aqui em decímetro. Em decímetro. Como que eu vou fazer? Tá aqui em quilômetro. Quilômetro para decímetro, ela vai andar. Então, andar quantas? Olha, 1, 2, 3, 4. 4 casas. Ah, mas aí se eu pegar a vírgula, dá 1, 2, 3. Faltou, eu completo com 0. 438,125. Olha, agora vamos ver como vai ficar, não é 4? Então, a vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4 decímetro. Agora, se fosse aqui 525 decâmetro e eu for transformar isso aqui em quilômetro. Então, olha só, decâmetro para quilômetro, a vírgula vai voltar. Então, aqui não tem vírgula, então ela está no final. Aí, olha só, tá? Decâmetro, ela vai voltar 1, 2 para quilômetro. Então, se a vírgula tá no final, olha, 1, 2, então vai ficar aqui, ó, 5,25 quilômetros. Então, é assim que a gente faz a transformação de unidade de medida.